primeiro vídeo sobre a matéria, então a gente vai falar um pouquinho do que é, né, o significado dos direitos humanos, um pouquinho da nomenclatura e as suas principais características. Bom, o que são os direitos humanos, né? Se você acordou de manhã, tomou café, pegou um ônibus, foi para o trabalho, mandou uma mensagem, redigiu um texto, voltou para casa, conversou com alguém, passou antes disso num culto. Bom, só nisso você já exerceu diversos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles têm essa característica de serem universais. Eu vou falar um pouquinho sobre todas as características deles aí, né? Mas que não é restrito a, por exemplo, a área de segurança, a área de saúde ou o direito à vida. Então, a gente tem direitos humanos com relação a aspectos civis, aspectos políticos, aspectos sociais, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, na evolução e nas dimensões dos direitos humanos, tá? Mas, bom, para esse significado, né, é importante, você pode estar se perguntando, mas o que são direitos humanos e qual que é a diferença entre direitos humanos e direitos fundamentais, por exemplo, né? Direitos humanos e direitos fundamentais, na prática, não tem muita diferença. Na teoria, né, a gente faz uma distinção levando em consideração que quando esses direitos humanos eles são positivados, eles entram no nosso ordenamento jurídico, eles acabam sendo chamados de direitos fundamentais. Então, direitos humanos e direitos fundamentais são esses direitos inerentes a toda pessoa humana, né? Mas quando eles são positivados, quando eles entram no nosso ordenamento jurídico, eles ganham essa nomenclatura de direitos fundamentais, tá? Então, só para a gente ter uma ideia das principais características dos direitos humanos, vamos dar uma olhadinha. O primeiro deles, e bem importante, é a questão da historicidade. Ou seja, os direitos humanos, eles são direitos históricos, são direitos de luta, são direitos que vão variar de acordo com o momento histórico que a gente está vivendo. E eles vão fazer sentido ou não de acordo com esse momento histórico. Por isso que essa é uma característica fundamental dos direitos humanos, né? E outra característica importante é a questão da concorrência, ou seja, eu posso e normalmente eu exerço mais de um direito humano ao mesmo tempo. Nesse exemplo que eu dei para vocês aí de manhã, eu exerci diversos direitos humanos, por exemplo, tá? Então eles podem ser exercidos de forma concorrente, concomitantemente, e normalmente o são. Outra característica é a indisponibilidade. Então, indisponibilidade, inalienabilidade, palavra difícil, mas enfim, significa que os direitos humanos eles são indisponíveis, tá? Eles são inalienáveis, ou seja, o titular não pode alienar esses direitos humanos e nem não querer, né, utilizá-los. Na verdade, eles são irrenunciáveis também, ou seja, eu posso até não querer exercê-los naquele determinado momento, mas eu não posso, eu, titular desse direito fundamental, não posso renunciar a esse direito fundamental. Eles também são imprescritíveis, né? Então tem a imprescritibilidade como uma característica, ou seja, eles não estão sujeitos a nenhuma prescrição, eles podem ser exercíveis aí ao longo do tempo. Eles são indivisíveis, tá? Eu exerço num todo esse direito humano, eu não posso dividi-lo. Eles têm a característica de serem interdependentes, né? Então, um direito humano se correlaciona, se interdepende com outro direito humano, tá? Isso é perfeitamente possível. E eles se complementam, que é outra característica também, a complementariedade dos direitos humanos. Então, um direito humano vai ser exercido concomitantemente com outro, eles vão se interrelacionar, né, e vão se complementar sem nenhum problema. Se bem que a gente ainda pode ter aqui, eu vou falar um pouquinho das limitabilidades logo a mais. Outra característica, talvez uma das mais importantes, é o caráter universal dos direitos humanos, né? Então, os direitos humanos, eles podem e devem ser exercidos de forma universal. O que significa isso? Significa dizer que não tem uma limitação. Você não vai deixar de exercer um direito, ele é oponível a todos, independentemente de cor, de raça, de credo, de gênero, tá? Então eles são universais, é para toda a humanidade. Mas isso significa, e aqui eu coloquei um asterisco importante,
que existem, né, algumas questões aí no direito internacional, nos direitos humanos, que a gente precisa respeitar, que é a questão do relativismo cultural. Essa é uma questão importante que tem se discutido muito na atualidade. Mas os direitos humanos são universais, todo mundo tem o direito de exercê-los, independentemente de credo, de cor, de religião, de credo, já falei, de gênero, de raça. Mas eu devo respeitar as limitações de tradições locais? Né? Então se discute, por exemplo, mutilação genitália feminina, né? O uso da burca. Essas são questões muito interessantes que têm a ver com relativismo cultural, que é uma exceção a essa questão da universalidade dos direitos humanos, tá? Por último, e não menos importante, a gente vai falar da limitabilidade dos direitos humanos, né? Ou seja, eu disse aqui que eles são universais, né? Que eles são históricos, mas e tem alguma limitação? Claro que tem. Tem as limitações gerais e as limitações do artigo 18, que estão previstos no Pacto dos Direitos Civis e Políticos de 66, por exemplo. Tá? Então, essas limitações gerais são as limitações do próprio texto constitucional ou quando ele se choca, um direito fundamental se choca com outro direito fundamental, por exemplo, e as limitações do artigo 18 do Pacto de Direitos Civis e Políticos de 66, que fala para a preservação da saúde, da segurança, da ordem pública, da moral e até mesmo do choque das liberdades e garantias fundamentais de um outro direito fundamental. Tá bom? Então aqui, para vocês terem uma ideia do que significa e as principais características dos direitos humanos.